Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Camila, moro na Coreia há mais de 6 anos e tenho uma menininha de quase 2 anos de idade. Bom, o vídeo de hoje é para dar continuidade à minha saga para tentar engravidar novamente. Para quem é novo no canal, tá chegando agora, eu vou deixar uma playlist com todos os desafios que eu passei para engravidar da Lia e o que eu já tenho passado para tentar engravidar do segundo baby. Dando continuidade ao último vídeo, eu coloquei o segundo embrião, não deu certo, fui parar na mesa de cirurgia para limpar o útero, consegui limpar o útero, fiz a biópsia dos tumores que foram retirados do meu útero e eram todos benignos. Com a rápida cicatrização do útero, minha médica estava bem confiante de que eu poderia colocar o meu último embrião. Eu consegui, na época que eu tentei engravidar da Lia, 3 embriões. Um foi a Lia, o segundo eu coloquei agora, que não deu certo. Tinha um terceiro e último embrião. Então, para este último embrião, a minha médica decidiu fazer um procedimento meio a meio, artificial e natural. O que significa isso? Que ela ia deixar que meu corpo começasse a desenvolver, criar os hormônios, tudo naturalmente, e ela só ia começar a aplicar a medicação depois que eu ovulasse. A Lia foi 100% artificial, com um monte de medicamento. Então, como o segundo embrião, apesar de ter tido um monte de medicamento, não deu certo, então ela optou para o terceiro, 50% medicamento, 50% corpo da Camila. Então vamos lá. Eu limpei meu útero, tive que esperar minha menstruação vir de novo. Ela veio, deu tudo certinho. E assim que terminou a minha menstruação, a ideia era esperar a próxima ovulação. Então, a minha médica foi acompanhando de a cada 2 dias como estava a evolução dos meus folículos, porque são os folículos que liberam o óvulo que vai encontrar com o espermatozoide. Então, o momento que ela deveria implantar o terceiro embrião é quando o folículo explodisse e saísse de dentro o quê? Um óvulo ou nada. Poderia sair absolutamente nada, o que é normal. Nem todo mês que a mulher libera o folículo, né, que seria na menstruação, necessariamente saiu um ovinho de dentro. Pode ser que ele abriu e estava vazio, porque aí demorariam cerca de 5 dias para o óvulo chegar até o útero. Então ela estava acompanhando os folículos. De 2 em 2 dias, eu ia no médico para o médico ver o tamanho do folículo, porque o folículo ele é pequenininho, gente. E aí, com os dias passando, ele vai aumentando de tamanho até que, puf, ele eclode. Então tem que estar acompanhando todos os dias, dependendo do tamanho que ele já está, ou de 2 em 2 dias. Se vamos supor, você está pequenininho, um tamanho número 4. Um tamanho número 17, 18, você já tem que começar o acompanhamento bem de pertinho. Então, aí eu estava indo de 2 em 2 dias para ver a evolução. E quando chegou no determinado tamanho, a minha médica pediu para fazer um exame de sangue para ver como é que estaria os meus hormônios naquele dia, daquele tamanho. Pois bem, fiz o exame, só que a minha médica tinha expectativa de que os meus folículos fossem eclodir num dia X. Só que quando ela estava observando a evolução, chegou o momento que o óvulo parou de crescer, né? E aí, gente, não somente o óvulo parou de crescer, mas ela viu que estava tendo uma batalha de óvulos para ver qual que ia liberar os folículos. Não se sabe por que isso aconteceu. De repente, eu tava com tava dois, mais ou menos o mesmo tamanho, e um terceiro quase chegando no mesmo tamanho. Eu tava, tipo, com 3 ali. Então, um ia ter que explodir. A minha médica acredita que essa batalha de folículos aconteceu por 2 motivos. Primeiro, porque eu limpei o útero, tirei as inflamações, então o meu corpo já estava reagindo de uma maneira diferente. Por isso que quando ela fez a ultrassom intravaginal logo após a cirurgia, no dia seguinte, ela já viu que apareceram vários folículos ali. Eu já tinha de um lado 2 e 3, de repente eu comecei a ter 7 e 8. E a segunda, por causa, como eu estava entrando na pré-menopausa, poderia ser porque aí o meu corpo começou a desregular. Ele começou a desregular. Aí, como
vamos dizer assim, não tem tanto tempo, né? Aí eles começaram a ficar doidos lá, querendo liberar. Então eu tava acompanhando. E como eles pararam de crescer, do nada parou, ela pediu na avaliação do exame de sangue para ver o que estava acontecendo. Então isso foi numa sexta. Quando chegou sábado de manhã, ela ligou, olha, corre para cá, porque parece que de acordo com o seu exame de sangue, o folículo tá para explodir a qualquer momento. Então a gente precisa ver se ele já explodiu, se ele acabou de explodir ou não. Então a gente correu para a clínica, fomos atendidas por um outro médico, porque a minha médica em si estava de licença naquele dia, e ele viu, olha, do tamanho que tá aqui, tá para explodir em algumas horas. Então a recomendação do dia foi ir para casa namorar. Eu falei, a gente vai namorar? Então tá bom, a gente vai namorar. Aí foi, né? Namoramos, né? No dia seguinte, no domingo, a gente foi no médico de novo, porque a clínica, a gente, funciona 24 horas. Porque o corpo da mulher não espera sábado e domingo. E a mulher que tá querendo engravidar, ela tem que tomar remédio. Pode ser que seja um momento da implantação no domingo, 10 horas da noite. Entendeu? Então, tem a janela, então a clínica não para. Então, a gente tava lá no domingo. Quando foi ver, já tinha explodido o óvulo. Dali 5 dias, de 4 para 5 dias, tinha que colocar o terceiro embrião. Na teoria, o folículo chegaria até o útero e o útero já estaria arrumado para receber o embrião. E aí, neste dia, colocaria o terceiro embrião. Então, durante esses outros 5 dias, eu comecei a tomar, aí sim, os medicamentos para ajudar a fortalecer o útero, para aumentar a minha quantidade de hormônio, para arrumar o meu corpo se precisasse arrumar alguma coisa e garantir que na hora que o embrião chegasse, o útero estava 100% como ele deveria estar. Quem está acompanhando essa saga sabe que quando eu coloquei o segundo embrião, eu tive uma reação que eu achei que era do meu sabonete íntimo. Senti uma coceira na minha parte íntima, que eu achei que era por causa do meu sabonete íntimo. Não foi o sabonete íntimo. Foi neste momento que eu descobri que eu tava com algum problema que não era o sabonete íntimo, porque eu já tinha comprado sabonete íntimo e já estava usando. E aí continuei tendo a mesma coceira. Falei com meu marido ligou para a médica, aí a minha médica pediu para eu correr para a clínica, porque eu tava tendo uma reação alérgica. Agora, ao quê? Na hora que eu cheguei na clínica e expliquei o que estava acontecendo, ela falou assim, já sei, é a progesterona. Aí ela foi me explicar que tem algumas mulheres que para uma gravidez uma progesterona serve, para a segunda tentativa o corpo tem alergia. Não se sabe explicar o porquê, mas acontece. Mas que eu teria 2 opções, que seria colocar então uma progesterona que é tipo um gel pastoso, que ficaria preso ali por mais tempo, ou então a injeção na barriga, que era menos eficiente, eu teria que tomar mais vezes. A progesterona de canudinho ela é mais cara, mas pelo menos ela não escorre. O que estava acontecendo era que a progesterona de supositório escorria, e esse líquido que escorria me dava alergia. Então, eu optei pela mais cara, né, que seria a do canudinho com gel com uma coisa pastosa ali junto, porque era a minha última tentativa, certo? Então, assim, seriam pouquíssimos dias que eu usaria. E assim, rezando para que eu não fosse alérgica também a essa, porque senão eu teria que ficar tomando as injeções várias vezes do dia na barriga. E aí minha médica foi, limpou, tirou tudo de dentro, que estava dentro ali do meu canal, passou um remédio para aliviar, e no mesmo dia, assim, poucas horas depois, o inchaço e a coceira já tinham desaparecido. Então eu continuei tomando os remédios que ela dava para tomar, colocando a progesterona, e aí, na data certa, 5 dias depois do folículo explodir, eu colocaria o embrião, certo? E o terceiro embrião, que era o embrião congelado. Então, aí deu esses 5 dias, fui lá para a clínica, fiz o procedimento, Aí o procedimento em si, eu tenho um outro vídeo que eu coloco para vocês, se vocês quiserem conhecer o procedimento. Coloquei o embrião, me pediram para eu subir para tomar o remédio para o meu corpo não expelir o embrião, achando que o embrião seria tipo um vírus ou alguma outra doença, algum corpo desconhecido.
por causa do meu sangue. Para quem também não está acompanhando, eu tenho sangue negativo, então se o bebê tivesse sangue positivo, o corpo iria expelir o neném. E aí, gente, foi tomando a injeção que a luzinha acendeu assim na minha cabeça. Não sei se vai acender na cabeça de vocês também agora. Então eu tô lá pensando, né? Olhando pro teto, pensando, nossa, coloquei um embrião, né? Mas quanto tempo será que demora para essa implantação? Porque dali, para eu receber o positivo, demorou 5 dias. Eu falei, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. E aí, na hora que eu fui pesquisar, eu lembrei, mas peraí. Eu também fiz o processo natural do meu corpo e saiu um óvulo e eu namorei. Então, além do embrião que ela colocou, poderia estar a caminho um segundo embrião. Então eu teria dentro do meu útero 2 embriões. Gente, na noite anterior da transferência do terceiro embrião, eu senti no meu útero uma fisgada bem forte. Para quem ainda não engravidou, não está no processo, não está fazendo nenhum tratamento para engravidar, provavelmente não sente algumas mudanças no corpo. Mas a gente que está tentando engravidar, ou que já engravidou, principalmente por processo artificial, a gente presta atenção em todos os detalhes. Por que eu fiz o teste da Lia com 5 dias? Porque no dia seguinte da transferência, eu senti uma faca enfiando em mim. Literalmente, que eu senti uma dor, que eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa de errado. Quando eu fui ver, eu engravidei. E aí, no dia anterior da transferência, eu senti essa mesma fisgada. Só que eu não falei pra ninguém que eu senti essa fisgada, né? Falei que não, deve ser alguma impressão da minha cabeça e tudo mais. Né? Vou colocar um embrião amanhã. Aí eu coloquei o embrião. Aí eu tenho que esperar 10 dias. E aí, gente, resultado no próximo vídeo. O que vocês acham que deu? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Em breve, vocês saberão o resultado. Se eu engravidei ou se eu não engravidei. Certo? Então, espero vocês em breve.